A Umbanda, ela faz isso, né? Ela primeiro trabalha o seu autoconhecimento, que é primeiro o seu eu interno, todas as ramificações pro teu despertar com os teus guias. Se a gente olhar assim, um pouquinho para trás, quando a Biblioteca de Alexandria queimou, que era o lugar onde tinha os maiores compêndios magísticos, e daquela queima foram feitos outros livros com menos compreensão. Né? Que eles vão fazendo, eles vão cabailão botando os desse tabuzinhos. tamaniquinho, a clavícula de Salomão desse tamaniquinho. É. E aí os conhecimentos foram se difundindo e ficando, obviamente, aqueles que detinham o poder. E hoje eles utilizam esses conhecimentos, inclusive tem estudos sobre a NASA, que falam abertamente sobre, não vamos entrar em detalhes, eles usam para manobrar, para manipular. É por isso que a educação não é tão bem-vinda. E esse descortinar, ele é tão importante, ele é tão prudente, e ele deveria ser feito de modo massivo por todos os nossos. A gente trabalha de modo anônimo, nós estávamos até falando sobre isso. Sim. Nós trabalhamos de modo anônimo, não para a espiritualidade, mas para os holofotes. E eu entendo que hoje muitos dos nossos utilizam esses meios de comunicação para trazer a consciência. Sim, e eu entendo que é um trabalho espetacular e que mais pessoas entrem nesta frequência, porque nós precisamos de mais pessoas para fortalecer o nosso coro. O exército precisa ser muito grande. Nós precisamos. O despertar em massa. A gente está num processo planetário espiritual. Sim. De um despertar em massa. Eu tenho recebido inúmeras pessoas chamando para conversar, porque elas estão sentindo que está na hora delas saírem desse lugar. E aí o primeiro lugar que elas buscam é uma casa religiosa, porque por mais que a religião, né, ela vai trazer os tabus, os dogmas, os paradigmas, mas a religião também, ela faz com que você tenha doutrina e regra para você enxergar com os olhos no qual você nunca teve oportunidade de enxergar. É bom, de certa forma. Sim. A princípio é como você pega uma criança. Tem pais que põem uma criança num carrinho, no andador, para que ele comece a entender como que são os primeiros passos. Tem outros pais que amarram na cintura para que os filhos possam se dar os seus primeiros passos. Assim é a religião. Tanto é que nós temos inúmeras pessoas de nomes importantíssimos que respeitam a religião, mas não pertencem mais a ela. Eu falo para os filhos, né, principalmente quem me acompanha mais, faz a parte do cambanear dos meus guias, eu falo assim, olha, é complicado, agora eu preciso me concentrar com o meu eu para eu poder entrar nesse mundo de caos, de ideologias, de sentimentos, de apontamentos, de julgamentos. Mas eu estou liberta disso? Não, eu também tenho ainda inúmeras delas. Todos os dias a caveira vem me ensinando, todos os dias. Porém, conforme você vai, é um passo que você vai dando, os degraus que você vai subindo, você vai compreendendo com mais facilidade aonde você um dia errou e aonde você tem que estar ali na sustentação para você apoiar os demais que vêm até você. Eu não faço atendimento só incorporada, eu faço atendimento assim. Ofo. Exatamente. Palavras. Né? Então, hoje, para você até estar dentro de uma religião, como uma líder religiosa, como um médium, você precisa ter o autoconhecimento, você precisa ter, sim, as suas opiniões, mas não se apegar a ideologias, porque nós passamos anos, décadas, né? Vidas sendo manipulados num mecanismo de escravidão. Como que é a sua rotina hoje em dia? É uma escravidão? Nós somos escravizados, né? Eu falo por mim. Eu tinha que trabalhar, eu deixei minha filha 12 horas numa escola. Literalmente. Me lembro. Literalmente, eu já estava colocando uma regra de escravidão dentro da minha casa. Sim. Fez bem para minha filha nesse período? Não fez bem. Nem para você. Financeiramente, porque eu tinha as contas para pagar, né? Porque os boletinhos chegam no final do mês. Riquíssimos. Mas, como que eu fiquei? Nós somos
tão à base de material, que a gente não começa a compreender os sinais que os nossos corpos estão dando, que os nossos estão falando, ei, para. Tava trabalhando loucamente, né, home office. Aí o caveira falou assim, Fudida, para agora. Aí eu falei, meu Deus do céu, é algum recado. Desliguei o computador. Não, aí eu parei o computador. Não, desliguei. Ele falou, faz um favor pra mim. Pega um limão, corta em 4. Aí eu fiz isso. Eu achei que era uma obrigação. Tá bom, vamos seguir. Vamos seguir. Aí ele olhou pra mim e falou assim, faz uma caipirinha, bebe, você tá precisando relaxar. Eu gosto dele. Posso te falar uma coisa? Foi a melhor coisa. Não. Passou 2 semanas. Eu desliguei o computador do trabalho. Fiquei toda torta. Ele já tava na brincadeira, me direcionando o meu time. Só que a gente não se ouve, a gente não ouve o corpo. E a espiritualidade, ela ensina isso, né? Sim. A espiritualidade, ela faz justamente o bendito do autoconhecimento, né? A má manipulação do dela, equilíbrio. não. Exatamente. Mas a espiritualidade, entendeu? sim. A espiritualidade, ela ensina isso, né? Ela ensina a gente identificar quando uma energia não é boa, como uma energia é boa. Mais ou menos. Mais ou menos. A gente que se permite, às vezes, cair na tentação, né? Então, hoje eu vejo que não adianta só buscar religião para você defender a sua ideologia. Você tem que buscar religião para você se resgatar. E foi isso que eu fiz. Foi no meu processo de mais dificuldade. Em todos os sentidos, todos os departamentos da minha vida. Financeiramente, como ser humano, que eu tinha feito um monte de coisa errada. Né? Ué, mas se tem alguém aqui certo. que não fez... Me atira a primeira pedra. Nem madar, que é minha pródia. Né? E aí eu comecei todos os caminhos que eu busquei que não eram aqueles, mas com meu ego e vaidade. Então, a espiritualidade me ajudou. A minha caminhada espiritual me ajudou. Mas a religião, hoje, eu falo para todo mundo. Eu uso da religião porque eu sei que inúmeras pessoas precisam estar em contato com os meus para despertar. Esse é o ponto. É esse o ponto. Porém, eu tento separar espiritualidade e religião. O meu eu e os meus. Sabe? Porém, eu sei que eles que estão junto ali comigo. Então, vamos lá. A minha esquerda, a minha espiritualidade. A minha direita, a minha religião com os meus. E eu ali, sendo amparada, sendo guiada. Tropeçar com meu ego e vaidade. Ninguém tem culpa. Não vou usar bengala porque eu já passei dessa fase. Né? Se eu cair em tentação, minha culpa. Porém, eles estão aqui para amparar. Aí as pessoas têm uma certa dificuldade para entender o que é espiritualidade, o que é religião. A espiritualidade, ela está dentro de todas as religiões quando você está querendo além do que o dirigente. Porque dirigente não é rei, não é príncipe, não é princesa. Tem algumas pessoas que falam que a minha casa é uma seita. E tá tudo certo, de fato é uma seita. Tudo porque bem. eu hoje, tá? Apesar de ter passado em igreja evangélica, igreja católica, hoje eu não sou cristã. Eu acredito, tá? Que Mestre Jesus foi um grande médium. E quando eu falo assim para as pessoas, eu sou Jesus. Caídas. Você não é Jesus? Parte Claro. desse grande médium? Eu Sim. também sou. E quando eu falo isso, as pessoas falam, ah lá, ela tá achando que é a reencarnação do cara. E se eu for? Quando ele foi em praça pública, as pessoas apedrejaram. E se eu não for e você tá apontando o dedo? Engraçado que Mestre Jesus... Vou falar uma coisa que o meu filho, Juan, me fala desde pequenininho. Jesus, quando eu falava para ele sobre, né? Porque há uma parte católica da família dele e da nossa também. Todos nós. Todos nós. Embora eu tenha aí os meus quês, mas é um assunto para outro tempo. Ele fala que Jesus foi um cara massa. Falava com geral, tomava os goró, nunca falou de religião, sempre de se reconhecer e propagar boas palavras àqueles que procuravam. Exatamente. Colou com a Madá. Minha avó chamava Magdalena, né? Colava com a Bisa. Não, filho, não é a Bisa. É outra Madalena. Ah, mamãe, então depois você me explica. Mas como é que essa gente é tão tonta
de falar sobre ele e não segui-lo. Mano, eu vou te falar uma Criança. coisa. Vou tomar aqui, viu, gente? Eu vou te falar uma coisa que... Quando eu comecei a estudar a Bíblia, não de forma religiosa, tá? Os ensinamentos de Jesus é o mesmo que a gente recebe hoje dentro da nossa religião. Sim. É só você reparar. Com 13 anos ele foi para onde? Aprender com quem? E aí, vamos lá, né? Eu acabei de falar que Caveira falou, olha, vai fazer a bendita das marmitinhas, dá o de comer. Ele fazia isso, né? Transformava o que não, aonde era pó em comida. Exatamente. Ele pegava Por que assim, não? um copo de água ali, sei lá o que ele fazia. Babalaô, né? Um rezo. Um rezinho E básico. curava aquela pessoa. Sim. Hoje nós temos inúmeros médicos, que fazem cirurgia dos olhos. Eles também não são Jesus? Lógico que são. Hoje eu estava lendo, antes de vir para cá, um psiquiatra. Doutor, o senhor me desculpa, viu? Que eu até fiz uma anotação. Ele falou assim, e o dia que eu mandei um paciente procurar um pai de santo? Aí eu falei para ele, e eu, que sou orientadora espiritual, que mando te procurar? Eu também faço isso. Nós estamos certos. Você sabe que teve uma vez que um filho estava precisando de ajuda e eu vi que já não... Eu seria negligente se eu aplicasse qualquer Qualquer terapia, qualquer negócio. fundamento religioso ali. Eu seria totalmente negligente com ele e para comigo, porque eu iria ser cobrada pelo equívoco que eu iria aplicar ali. Aí eu pedi para ele procurar um profissional, né? Você não cuida mais de mim. Não. Você não tá querendo porque, trabalhar. Não, eu identifiquei, eu mostrei Mas os não caminhos. foi isso que ele falou? Mas é que dentro da linguagem ele queria resposta rápida, porque hoje as pessoas acham que a religião dá resposta rápida, né? Pastelaria, né? Não, a religião ela dá resposta rápida dentro do seu merecimento. Seja você ter causado o caos, seja você não ter causado o caos, né? E aí, quando eu falei para ele, nossa, você não me dá mais atenção. Não, eu dou. Só que já saiu da minha ouçada. Eu não consigo. Hoje eu faço um trabalho de terapia, né? Estudo muito, porque é importante. Sim. Porque se minha casa ela é agrega, ela é aberta para a comunidade. Eu faço trabalho não só espiritual, mas humanitário. Eu preciso ter esse autoconhecimento. Sim. Até como eu vou posicionar. Tem algumas pessoas que eu falo... Tem outras que eu falo, filha, vai devagar. Porque tem pessoas que só despertam no... Tem outras que não. Se você é muito bruta, sai correndo e você não consegue mostrar o caminho. É simples assim. Então, quando o Exu pede, olha, vai dar um alimento, vai conversar. Eu vou te falar uma coisa que eu acho tão bonito, porque hoje eu não vou mais pra rua, porque a quantidade aumentou de marmitas, então a gente não consegue dar conta. Então a mulherada fica preparando e os homens vão porque também tá perigoso a rua assim, tá? Não é porque, lá, ela tá falando de religião que não tem separação, vai separando mulher. Não, gente, não é isso, tá? É preservar pelo sagrado feminino das minhas meninas. Exatamente. Tá? Porque as pessoas estão desnorteadas usando droga por conta de dores e traumas, desequilíbrios. E aí, quando os filhos vão entregar as marmitas, e eu já presenciei, eles estão aqui, eles também podem afirmar, muitos recebem a marmita na hora que estão ali pro uso. Quando eles falam, comida? Que eles abrem a marmita. Aquele cheiro de amor. Aí eles falam assim, me remeteu o cheiro da comida da minha avó. Ai, que delícia. Me remeteu o cheiro da comida da minha mãe. Aí meus filhos hoje, com discernimento espiritual, eles começam. Quanto tempo você está na rua? Muitos largam a droga por conta disso. Um dia seu Caveira falou assim, né? Eu lá atrás, eu não tinha costume de dar dinheiro para morador de rua. Quando eu não estava 100% na religião. Não tinha. Você fala, mentira. Mentira, tá? E aí, eu não tinha costume. Aí um dia a Caveira falou assim para mim, por que você não dá? Você sabia que a cachaça, para eles, inibe a fome e o frio? Eu sei que algum deles fica agressivo, mas aquele que falar que precisa de uma cachaça, dê. Agora, aquele que falar, olha, para comprar comida, não me dê.
Você sabe que eu recebi esse mesmo ensinamento do seu Caveira daqui? Oh, nossa, que interessante. Vocês falaram que nós se parecemos. Eu fazia direito naquele prédio da Bolsa de Valores, no centro, ali na Praça do Café. Na minha época de carnaval, Bolsa de Valores ali na semana que antecedeu. Era uma delícia? Ah, filho. Era uma delícia. Uhum. Eu trabalhava na Atento nessa época e fazia faculdade lá. E eu fazia, antes, para complementar a bolsa, um trabalho numa instituição chamada Vivo Centro. E aí a gente ficava fazendo ronda pelo Centro Velho, porque eles que fazem a manutenção daqueles balaústres. E a comunicação deles com os moradores de rua é impressionante. Todo mundo era assaltado, menos nós. Mesmo quando eu não estava com os guardinhas. E aí o seu Caveira um dia falou assim, presta atenção, o médico vai entrar aqui. E aí entrou o médico com as vovós e os vovôs cantando, porque ele fazia um trabalho muito legal. Mas daqui a pouco ele voltou correndo. Ele saiu e voltou correndo sem os vovozinhos, vovozinhas, falando, a mãezinha perdeu o neném. E aquele moço que teve começo de hipotermia, ele faleceu. Aí o seu Caveira falou, escutou o que eu te falei? Dê cachaça quando o morador de rua pedir. Quando ele não pedir, não precisa dar se você não quiser. E toda aquela região do pátio do colégio, quem não foi é um passeio muito bonito, mas vai assim se decepcionar com algumas coisas das religiões, mas é um passeio bonito, né? O centro histórico. Aquela região ali perto do Cambuci, onde fica do outro lado da Sé, o Baixo Glicério, né? Sim. Nós nunca fomos assaltados. E eles sempre vieram com muito respeito e muito carinho, nos abençoando. Neste dia, seu Caveira disse, quando um invisível te abençoar, não há aquele que vai te derrubar. Você pode tombar. Você sabe, mana, que quando eles vão fazer as entregas, os próprios se organizam em fileiras. Os próprios moradores. Uma gracinha. E se tem algum que vem causar algum tipo de problema, eles pedem a licença. Isso não se chama política? Como não? Como o parar... Licença, viu? Como o parar de usar o entorpecente para comer a comida com cheiro de mãe e de vó não é política. Como não na organização que eles fazem para receber o prato de comida que nós estamos a oferecer? Não é a política da boa vizinhança, do respeito e da ordem. Tá vendo como até dentro do mundo deles existe regra e doutrina? Precisa ter. Para que eles possam conviver um pouco melhor e receber o que nós estamos para dar. Então, eu sinceramente não consigo ler. Pode falar. 1 horinha já. Que maravilha, tá vendo? Como a gente fala. Toma água. Bebe. Toma água. E aí eu vejo, assim, o seu Caveira com tanto... ele às vezes ele dá uns coices, gente, eu sei. Os filhos que estão assistindo aí, a gente reconhece, tá? Meninos. E aí quando eu vejo as pessoas falando de que minha casa é uma seita, não, minha casa não é uma seita. Porém, pode se colocar, porque dentro do dicionário, seita é aquela que não acredita no cristianismo, né? E sim, os meus ancestrais movimentavam uma seita, tanto é que foram escravizados também, chicoteados por conta dessas benditas seitas. E aí o seu Caveira, ele fala assim, sabe o que eu acho interessante? Fugir da Grace. Que eles entram dentro de uma casa santa, assim, eu vou te falar, dentro da sua religião, seja qual for a casa santa, e depois quando vão falar de política, eles esquecem quem foi que deu o ganha-pão e querem devastar tudo o que pertence e tudo que nós ensinamos vocês a preservarem. Então, até dentro disso, a política que o Caveira me ensina é: não se permita ser escravizada. E hoje, dentro das minhas profecias, eu sei que algumas pessoas me procuram, não no intuito de mudar suas vidas para o melhor, para se curarem. Muitas delas me procuram para se autofavorecer.
E é natural, né? Porque a E é magia natural. movimenta. A magia movimenta, gente sabe a gente disso. sabe disso e a gente está aqui para isso também. Sim. Mas só que nesse processo que nós estamos planetário só vai ter Quem a merece. magia abençoada a quem merece. Esse segundo semestre eu venho falando para os filhos, é justiça divina, é só vocês olharem, liguem suas televisões. A justiça divina, ela está regendo. A natureza Sim. está a favor. É triste em dizer, em vez de ficarmos brigando por política, religião, por que não orar? Por que não orar? A avó, ela fala assim, quando o inimigo teu, tá, que você reconhece, tá orando contra você, ore para que ele tenha caminhos de luz. Porque daí você vai cair no esquecimento dele e ele vai ser eternamente feliz e você é liberto. Você sabe que é uma magia das grandes mães, né? Das bruxas no conjurar? Aquelas que a Ah, gente eu não sou fala uma nome. delas. Sopra pedindo que o inimigo tenha a decência de se Sim, valer das sim, boas sim, coisas, de sim. se melhorar, de ser uma boa pessoa. Sim, e a política da minha casa não é a política somente da boa vizinhança, de emprestar a chave do meu terreiro para servir água para a igreja evangélica que está do lado que não tem água. A política da minha casa é, olha, eu não vou revidar o mal com o mal, eu vou desfazer. Só que a partir do momento que eu desfizer, cada um colhe o que é teu. Existe a lei do retorno para aqueles dentro da justiça divina, mas Sim. também existe a lei do retorno para aquele que é merecedor em pagar. Sim. Às vezes o seu caveiro ele usa a expressão assim, Exu dá, Exu cobra. Não, Exu dá, Exu tira. As pessoas, esse caveira vai tirar meu carro, minha casa. Não, amores. Você está fazendo isso. Não, não, é você. É você. É você. Ele por si só, ele fala. Saiu, vai seguir os caminhos, siga dentro do eixo. Do propósito. Desviou, Exu vai tirar, porque deixou de ter verdade. E às vezes é o próprio Exu, né, mana? É. Porque é um combinado. Nós Ele somos deu... separados aqui, tá, irmã? Sim. Mas lá no plano é todo mundo junto e misturado. Os inimigos comem no mesmo pratinho. E tá tudo certo. Seu Zé do Cangaço, meu gracioso baiano, queridinho de vocês também. Ele fala que somos nós que fazemos a divisão, somos nós que botamos castas, porque partiu carne, todo mundo na coletividade. Shiva trabalhando com Buda, Todo mundo trabalhando junto e com misturado. Exu, trabalhando com as grandes mães. Quem faz a divisão somos E a nós. Umbanda faz isso. A Umbanda faz isso. Vamos para Bahia. Sim. Vamos para Bahia. A missa das Nossa Senhora dos Pretos, Meu não é Deus isso? do céu. Aqui na Igreja da Penha, aqui em São Paulo. Tem também Uma aquela vez igreja por no mês. centro. Pô, Tem também. nós temos a Igreja das Almas aqui, na Sim. Liberdade ali. Sim. Onde é nítido que existe uma ligação entre as religiões. Você sabe que alguns anos atrás, até mesmo no tempo de minha avó e provavelmente dos seus também, e de inúmeros outros que estão aqui nos assistindo, a Umbanda sempre foi casa de agregar. Repito. Sim. Tanto é que toda sexta-feira você era um boteco, um terreiro. Um boteco, um terreiro. Sim. Onde ia maçom, pastor, na Sim. gira. Sim. E não tinha problema nenhum. Você Hoje- tem consulente hoje- só da Umbanda? Não, você sabe que não. Hoje eu atendo o pastor, mas ele vai como consulente. Eu também. Então, pronto. Eu Tudo tenho certo. budista. Tudo certo. E tá tudo certo, porque nós não estamos falando da religião, nós estamos falando de ancestralidade, né? E eles buscam um caminho através dos nossos ancestrais. Muitos deles reconhecem que eles têm, mas eles preferem servir as suas religiões ou as Não suas vejo crenças. Não tem problema nenhum. Nós fazemos oferenda da mesma forma que inúmeras outras religiões fazem. Sim. O candomblé, a Igreja Católica, Sim. o kardecismo, Sim. a Umbanda, nós acreditamos em reencarnação. Nós não estamos falando que aqui ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Nós estamos falando que cada um vai ser direcionado dentro do seu processo evolutivo. Feder, todo mundo vai igual. Se queimar, fede igual. Se for para debaixo da terra, fede igual e dá bichinho Sim. igual. Lógico que alguns um pouco mais acelerados, outros não. Sim. E tudo isso é uma política
que nós passamos até dentro do plano espiritual, porque há uma hierarquia. Então, também há uma política. Se lá precisa ser seguido, por que não aqui? Aqui a gente não serve, aqui a gente não respeita, aqui a gente entra em conflito. Você melhor que ninguém sabe, porque o nosso ciclo de amizade de pessoas que são líderes religiosos é muito grande, graças a Deus e aos orixás e os nossos. Então, assim, quando às vezes eu vejo os pais de santo entrando num conflito de um filho que foi de uma ex-casa para fazer trabalho para a mãe de santo, eu me recolho ali na hora. Eu não vou entrar em guerra com meu irmão, sabe por quê? Não. Ele pode ser o que ele for, opção dele. Mas eu sei o quanto é difícil Ter uma direcionar. casa, gerenciar Eu sei. pessoas, coisas. Mas ele é errado. Olha, eu não faço. Procure outro. Nesse modelo. Entendeu? Eu não tô aqui porque eu sei que os meus e os deles, quando chegar lá também tem um tribunal. As pessoas só estão achando que aqui na Terra... Aqui não tem um tribunal que você senta lá e responde pelos teus erros e falhas. Na espiritualidade é igual. Na espiritualidade não é diferente. Então, para que eu sei me defender, eu sei revidar, mas eu não vou demandar. Eu não vim aqui para guerrilhar, eu vim aqui para trilhar.